Nós somos o grupo 2 e iremos tratar do F-Dash, que é um algoritmo adaptativo baseado na lógica fuzzy e no padrão MPEG-Dash. Primeiramente, devemos entender alguns conceitos básicos. Qual é a necessidade de um algoritmo adaptativo? É fornecer ao usuário que está assistindo o vídeo a melhor experiência possível, com o travamento mínimo do vídeo e a máxima qualidade de resolução, que são impactados pela velocidade de conexão do usuário. O Fdash é baseado no padrão MPEG-Dash, que consiste de um repositório central em que o vídeo é armazenado com múltiplas resoluções, como no caso do YouTube, 144p, 240p. E o Fdash ele utiliza a lógica fuzzy para controlar o buffering time e a resolução do vídeo entregue ao usuário. Basicamente, ele almeja ter segmentos de vídeo da melhor qualidade possível, um playback que ocorra sem interrupção, que é quando voltamos a uma parte anterior do vídeo, e em que sejam evitadas frequentes mudanças da resolução. Mas do que se trata a lógica fuzzy? Para isso, nós devemos entender primeiramente a lógica tradicional booleana. Vamos pensar, por exemplo, na frenagem automática de um carro. Segundo a lógica booleana, se um carro está muito perto, ele é classificado como 1, verdadeiro. Se está longe, ele é falso, 0. Nesse caso, a frenagem só começaria a ocorrer, o sistema de freios do carro só seria acionado quando esse limiar fosse ultrapassado, de 0 para 1. Isso vai causar uma frenagem abrupta, um desgaste excessivo das peças. Por que o carro não começou a frear logo aqui no começo? É isso que a lógica fuzzy vem nos auxiliar. Ela vai tentar classificar em degrees of truth, uma continuidade, 0.1, 0.2, 0.9 até chegar a 1. Então, quando o sistema perceber que o carro já está se aproximando de outro, logo no começo ele vai começar a frear, o que não vai nos dar uma continuidade. E a vantagem disso, dessa lógica fuzzy, é que ele não requer um modelo. Com relação à estrutura do controlador fuzzy, primeiramente nós temos o fuzzification, em que é feita a conversão dos dados de entrada para degrees of membership. No nosso caso, os dados de entrada serão buffering time e a diferença entre buffering times adjacentes. Depois nós temos a parte da associação dessas entradas fuzzy com a saída, e aqui é que é feita a inferência fuzzy, em que vai utilizar as regras se então do nosso projeto para poder fazer essa associação. Por fim, nós temos o defuzzification, em que é feita a conversão desses valores fuzzy para valores clássicos. No nosso caso, a saída vai ser um fator de aumento ou decremento da resolução do próximo segmento de vídeo. Para isso, utilizaremos o modelo centroide. Na lógica fuzzy, nós somos auxiliados pelas variáveis linguísticas. Por exemplo, para medir a distância entre o buffering time atual para um buffering time alvo, nós podemos classificá-lo como short, curto, close, próximo, e long, de longo. Pode perceber aqui no gráfico que os valores, em determinadas partes, eles se sobrepõem. E essa é a parte central da lógica fuzzy. Não se trata mais de uma lógica binária, sim ou não. E assim, para a diferença entre buffering times adjacentes, para saber se ele está caindo, se permaneceu estável, se está subindo. Já na saída, os fatores, podemos classificá-lo como reduce, para saber se vamos ter que reduzir a qualidade do próximo segmento de vídeo, permanecer estável, aumentar a qualidade do vídeo. Como dito anteriormente, há as regras se então. Aqui é capturado o valor mínimo entre duas funções de entrada, que no caso é a distância do buffering time atual para um buffering time alvo e o comportamento da taxa entre buffering times subsequentes. Eles que definirão qual é que vai ser o fator de aumento ou decremento do próximo segmento de vídeo. Então, por exemplo, aqui na regra 9, se vermos que há um tempo de folga do buffering time e o bitrate desse buffering time atual é maior que o anterior, ou seja, a conexão está subindo, então nós podemos fazer um increase, aumentar a qualidade do próximo segmento de vídeo. Já a saída F, que no caso é o fator de aumento ou decremento da qualidade do próximo segmento de vídeo, é dado por uma média ponderada dos intervalos de aumento ou decremento do bitrate N2, N1, Z, P1 e P2 e as variáveis linguísticas R, SR, NC, SI e I. Cada uma dessas variáveis linguísticas é dada através dessas formas que associam as regras. Por exemplo, no reduce, nós temos que ele é a raiz quadrada de R1 ao quadrado. Esse R1 é a regra 1, que vai resultar no R, de reduce. Já no caso do nochange, por exemplo, podemos perceber que ele é a raiz quadrada das regras R3, R5 e R7.
pois são essas regras que resultam no no-change. Então, através dessas regras, é possível entender a ideia do controlador fuzzy. O controlador fuzzy, ele utiliza essa lógica de grandes ou pequenos incrementos ou decrementos para controlar a qualidade de vídeo. E o problema é, quando você fala em pequenos ou grandes alterações, você não tem isso quantificado. Isso só pode ser quantificado através da banda que você tem, da capacidade de rede que você tiver. Porque senão não tem como dizer o quanto é grande, o quanto é pequeno. Então, por isso, os autores definiram uma forma de implementar essa lógica fuzzy por meio de cálculos, e eles definiram, para isso, um tempo t igual a 2 segundos, uma variável di, que é igual ao tempo de início do download de um segmento, outra variável bi, que é igual ao bitrate, é a qualidade do vídeo, é o quanto de bits vai por segundo que define a qualidade do vídeo. E o RI, que o RI é calculado através dessa fórmula que está demonstrada, e ele representa o tempo total para baixar um segmento de vídeo, o segmento atual de vídeo. Então, através do cálculo de RI, é possível calcular RD. RD é a média móvel dos últimos K segmentos do tempo que demorou para baixar os últimos K segmentos. E isso, RD, então, é a estimativa da taxa de transmissão, da vazão. É a estimativa da capacidade de rede. Então, através dessa capacidade de rede, já se torna possível quantificar a, a questão do que seria um grande incremento ou um pequeno incremento. Então, essa quantificação é feita da seguinte forma. BI mais 1, que é o segmento a ser baixado, o próximo segmento a ser baixado é igual a saída F, que já foi explicado anteriormente, que é a lógica de no change, small increase, small reduce. Isso é o F vezes a vazão da rede. Então, com isso, a gente consegue definir a qualidade do próximo segmento. Definindo a qualidade do próximo segmento, o controlador começa a implementar a lógica de variação de qualidade ao longo da rede, que é a intenção primária do algoritmo. Então, com o algoritmo já implementado, os autores decidiram fazer experimentos e comparações do algoritmo com outros algoritmos já existentes. Os critérios de avaliação e comparação foram o maior bitrate alcançado, uma quantidade de mudanças de qualidade, quanto menos mudanças de qualidade, melhor, e os tempos de armazenamento no buffer. Incidentes de buffer underflow também foram um critério de avaliação. Então, falando agora dos casos de teste, primeiro a gente pode falar do primeiro caso de teste A. Foi uma simulação de um único cliente com uma conexão de alta capacidade e sem tráfego no background que gerou os seguintes gráficos. O primeiro gráfico é de bitrate em relação ao tempo de simulação, e o segundo gráfico é do buffer level em relação ao tempo de simulação. O primeiro gráfico, os dois gráficos na verdade não estão muito claros do F-Dash pelo formato da curva e pelas cores escolhidas, mas os comentários dos autores esclarecem que o F-Dash no primeiro gráfico tem um crescimento muito rápido e muito grande, então ele alcança a maior taxa de bitrate em um tempo muito curto e sem interrupções, diferente do OSMF, por exemplo, que tem grandes interrupções, como podem ver em azul no primeiro gráfico. Já no segundo gráfico, os autores esclarecem que é possível perceber a falta de stalls. Falando agora do caso de teste B, foi uma simulação novamente de um único cliente, novamente sem tráfego no background, mas dessa vez com uma banda de variações constantes na vazão. Esses foram os gráficos do caso de teste B, onde F-Dash alcançou uma qualidade de vídeo alta e em pouco tempo, e para esse caso de teste foi gerada uma tabela. Nessa tabela é possível ver que o F-Dash não teve interrupções, teve poucas mudanças de resolução e teve uma ótima média de qualidade de vídeo. No caso de teste C, foi simulado o uso de um único cliente, com uma linha com variações de curto prazo no seu throughput, né, na sua vazão de dados, e sem tráfego do segundo
plano na rede. Ou seja, enquanto estava simulando a situação, não tinha mais nenhum acesso à rede, né, em segundo plano, no fundo. Aqui no gráfico a gente consegue ver um comparativo entre os algoritmos do teste. E a tabela traz o resumo dos dados obtidos nos testes. Então a gente consegue ver que o Fdash consegue manter a taxa média de vídeo mais elevada do que os outros algoritmos, enquanto ele evita interrupções e mantém as trocas de resolução durante a reprodução do vídeo relativamente baixas, comparado aos outros algoritmos testados. Já aqui no caso de teste D, foi simulado o acesso também de um único cliente por método, só que agora tinha tráfego TCP em segundo plano. Isto é, enquanto os testes estavam rodando, existia mais acessos à rede de outros programas. Então aqui, mais uma vez, a tabela trazendo o comparativo entre os algoritmos nos testes, trazendo o bitrate e o nível de buffer. E aqui a tabela trazendo o resumo dos dados obtidos nos experimentos, né? Então, foi possível ver que o Fdash conseguiu ajustar de forma eficiente a taxa de download, mantendo a resolução melhor possível e também evitando o esvaziamento do buffer. Também viu que o vídeo foi reproduzido sem interrupções e com baixo número de trocas de resolução. Não foi o mais baixo de todos, mas foi um número relativamente baixo comparado aos outros algoritmos. Aqui no caso de teste E, a simulação levou em consideração diversos clientes, né? No caso dos experimentos foram 2 clientes por método, acessando o servidor Dash com uma linha com até 2 megabits por segundo e também sem tráfego em segundo plano. Mais uma vez, sem outros programas acessando a rede enquanto os experimentos estavam acontecendo. Aqui a gente consegue ver os comparativos do Fdash com a HS, os 2 clientes, né? Aqui o Fdash com o OSMF, o Fdash e o RAHS, o Fdash e o SFTM, o Fdash e o SVA. Então, em média, o Fdash manteve as taxas de transmissão 2% maiores, comparado principalmente ao ASH e ao SVA, chegando até ser 30% maiores quando comparado ao OMSF e o RAHS. E também foi sem interrupções, comparado a 4 do RAHS, 118 do OMSF e 279 do SVA. Então, comparado a esses algoritmos, o Fdash realizou, em média, menos trocas de resolução do que os competidores, e o SVTM foi o que conseguiu entregar uma resolução final um pouquinho maior, mas o Fdash, em contrapartida, ele teve menos troca de resolução, então manteve uma resolução mais estável. Por último, a gente teve o caso de teste F, em que foram repetidas as condições do caso de teste anterior, o caso de teste E, que com a adição do tráfego em segundo plano na rede. Então, tinham outros acessos à rede enquanto os algoritmos, os testes, os experimentos estavam acontecendo. Então, mais uma vez, trouxe os comparativos 2 a 2 dos 2 clientes de cada algoritmo para cada experimento. Aqui o ASH, aqui o OSMF, aqui o RAHS, aqui o SFTM e por fim o SVA. Então, os resultados mostram que o Fdash conseguiu manter uma resolução de vídeo alta e as trocas de resolução relativamente baixas. Ele também conseguiu manter um bitrate mais alto em média do que os outros algoritmos da comparação. A média de troca de resolução do Fdash também foi igual ou inferior aos outros algoritmos. O único que foi relativamente melhor foi o SFTM. E por fim, o SVA e o SMF foram os únicos que apresentaram interrupções por esvaziamento do buffer em algum passo durante a simulação. Então, por fim, a gente consegue ver que o algoritmo do Fdash ele foi uma boa solução para o problema da produção do vídeo via protocolo Dash. Ele teve resultados satisfatórios, conseguiu entregar ao cliente ótimas taxas de reprodução, evitando os esvaziamentos do buffer e evitando também as trocas de resolução desnecessárias durante a reprodução do vídeo. Quando comparado aos outros algoritmos para reprodução de vídeos, o Fdash se mostrou superior na maioria dos casos e uma ótima solução para a reprodução de vídeos via protocolo Dash.